Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema muito especial, a vida do Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que trouxe a Kabbalah ao mundo. Bom, galera, vamos lá. É emocionante falar desse assunto. Rabi Shimon Bar Yochai, ele foi uma das maiores almas que já existiram na face da Terra e, a certo prisma, por uma certa esfera, nós podemos dizer que ele foi a maior alma da face da Terra, a maior alma de um ser humano que já esteve nesse mundo, e eu vou explicar ao longo da aula o porquê. Essa aula, pessoal, promete muitos segredos e algumas histórias de deixar você e a mim emocionados. Pessoal, o Rabi Shimon Bar Yochai, a gente não pode começar falando dele sem antes falarmos do seu rabino, do seu rabino pessoal e mestre de uma vida inteira, Rabi Akiva. O Rabi Akiva foi ele, o rabino que fez Teshuvah, se arrependeu, se tornou religioso, se tornou conectado com Hashem a partir dos 40 anos de idade. Aqui a gente abre um parênteses e mostra o quanto não existe a pessoa dizer: já estou casado, já estou mais velho, não importa a sua idade, porque o Rabi Akiva, com 40 anos de idade, não é que só ele se arrependeu e ficou religioso. Ele se tornou o maior rabino da geração dele. Tá certo? O maior rabino da geração dele. O foco não é o Rabi Akiva, mas tem que falar um pouquinho dele. O Rabi Akiva, pessoal, 40 anos de idade, fez Teshuvah, como vocês sabem, se tornou religioso. Uma vez ele estava numa cachoeira, a água batendo na pedra, e a pedra da qual estava batendo a água, ele via que estava formando uma erosão, um buraco na pedra. Então ele ali concluiu e atestou o seguinte: assim como essa água, mesmo ela sendo uma coisa tão delicada, a água sendo tão maleável, ela batendo numa pedra que é algo tão forte, no final das contas, de tanta força, de tanta vontade, tanta repetição, ela acaba por perfurar a pedra. Assim ele imaginou e pensou o seguinte: assim também sou eu sou uma pessoa que sou ignorante, 40 anos de idade, eu não sei Torá, eu não sei de Hashem, eu não sei ler e escrever para poder estudar Torá, porém a água que vem lá da fonte de cima é representada pela Torá, ou seja, se eu torcer repetições na minha mente e fizer esforço, eu também vou chegar lá. O Rabi Akiva chegou muito lá, ele foi um dos maiores rabinos da face da Terra, e não é exagero, não é que todo rabino é um dos maiores. O Rabi Akiva foi um dos maiores rabinos. Vocês sabem que só existiu 4 pessoas no mundo que eles entraram no Pardes. O Pardes significa as 4 letras que denominam os 4 níveis espirituais de entendimento da Torá. Pa é Pshat, que significa literal, o entendimento máximo do literal da Torá. Par, que é o R, significa remes, todas as indicações e sinais. Depois você tem Drash, que é par de, com D de dado, Drash, que significa interpretações das mais profundas, e a última letra é o S, Pardes. Samer vem de Sod, que significa segredo da Torá. O rabino que mais conseguiu se identificar com toda a esfera de entendimento da Torá, conseguiu entrar nesse mundo máximo, nesse pomar da espiritualidade, entrar e sair em paz, foi o Rabi Akiva. Tirando ele, os outros 3 não terminaram bem. Um morreu, um ficou maluco e outro se tornou um herege. Ou seja, tem que ter muita força para uma pessoa que entra no estudo de Kabbalah profundo, ainda mais no nível que estamos falando aqui do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, como a gente sabe, teve 24 mil alunos, teve problema sério de ódio gratuito. Em seguida, ele se fortaleceu com 5 alunos. E entre esses 5 alunos existiu o discípulo máximo dele na parte de Kabbalah, que é esse que nós estamos falando hoje, o Rabi Shimon Bar Yochai. Junto com o Rabi Shimon Bar Yochai, existia também o seu filho, do próprio Rabi Shimon, chamado Rabi Elazar. Rabi Elazar. Bom, pessoal, vamos primeiro nos identificarmos aqui com um cronograma histórico. Aonde nós estávamos? Bom, na Era Comum, nós estávamos mais ou menos no ano 130, 140, tá certo? Segundo século da Era Comum. Segundo século da Era Comum. Bom, galera, o Rabi Akiva, ele viu o segundo templo ser destruído. Isso foi após a destruição. Quem destruiu o templo quando lá vivia o Rabi Akiva foi o Império Romano. O Império Romano queria proibir, ou melhor, proibiu por muitos anos todo e qualquer mandamento judaico sendo praticado.
incluindo o estudo da Torá. Você poderia dizer que o estudo da Torá é teórico? Não, está proibido o estudo de Torá, está proibido qualquer mitzvah, qualquer mandamento sendo colocado em prática. Bom, pessoal, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele tinha um desprezo, né? Um nojo muito grande do Império Romano. Primeiro porque matou o seu mestre, o Rabbi Akiva, e matou de forma muito... matou a pentes quentes, né? Pentes de ferro quente, penteando o corpo todo dele, com muito sofrimento com o Rabbi Akiva. E ele viu quanto aquele império representava um castigo para o povo judeu. E ele tinha um desprezo muito grande por esse mal, por essa impureza, já que o Rabbi Shimon Bar Yochai estava num nível muito, muito alto. O Rabbi Shimon Bar Yochai era conhecido por muitos milagres. Obviamente que Deus fazia, né? Porque o ser humano sozinho não faz milagre nenhum. Porém, de acordo com o seu mérito, Deus faz mais milagres para ele. Então muitas vezes, a gente atrela os milagres à pessoa, não dando a entender que a pessoa é o dono do milagre, e sim que, querendo ou não, ele tem méritos. Pessoal, obviamente, sempre separando muito bem um sábio que, devido à sua sabedoria, acontece milagres, com, agora íamos, Deus me livre, para outro patamar da história que seria idolatria. Tem que estar muito bem dividido. Mas não é porque está dividido que a gente também não deve enaltecer o atrelamento de uma pessoa com bastante mérito com os milagres que acontecem com ela, obviamente provindos somente de quem? De Hashem, Deus único, tá certo? Isso tem que ficar obviamente muito claro, a gente sempre tem que estar batendo nessa tecla. O Rabbi Shimon Bar Yochai, todo mundo sabia os milagres que aconteciam com ele, todo mundo sabia a importância desse rabino. Então, os judeus da época mandaram o Rabbi Shimon Bar Yochai para ir a Roma, conversar com o imperador de Roma e tentar convencer ele de que era para ele acabar com as proibições aos judeus de fazerem mitzvot. Bom, pessoal, então esse é o intuito principal. Pelo amor de Deus, imperador romano, tá? Tenha um pouco de piedade e para de fazer isso. Esse era, pessoal, o intuito. Tá bom? Galera, agora que impressionante, tá? Estamos aí, pessoal, com 290 pessoas ao vivo. Vamos que vamos. E aí, mandaram ele. O Rabbi Shimon Bar Yochai, obviamente que ele reza muito para Hashem. Ele sabe que para o imperador aceitar alguma coisa é o que Hashem mandar. E ele sabe que esse sofrimento está acontecendo com o povo judeu, é um decreto de castigo. Ou seja, o Rabbi Shimon Bar Yochai em nenhum momento ele está se cegando. Muito pelo contrário. Nós, muitas vezes, somos cegos, porque esse mundo é chamado de mundo da mentira. A gente vê uma mesa, a gente só vê uma mesa. Infelizmente, a gente vê um copo, só vê um copo. A gente tem um olhar pequeno. Só quando a gente se esforça muito, a gente vê mais. O Rabbi Shimon Bar Yochai era o contrário. Ele só via a verdade. Para ele tentar lidar com o mundo meio material, vocês vão ver o quanto era difícil para ele já. Pessoal, o Rabbi Shimon Bar Yochai chega no castelo do imperador de Roma e ele assiste uma imagem que ele vê logo que Hashem está querendo ajudar ele. Porque enquanto ele está a caminho do castelo, a filha do imperador romano, ela está possuída por uma alma que está vagando, uma alma ruim, chamada Dibuk. Dibuk é uma alma que está vagando por aí e ela cola numa pessoa que por algum motivo está sem méritos ou merece aquele sofrimento, Deus nos livre. E aí, essa filha do imperador, ela está gritando, esperneando, chorando, de forma assim desesperadora sobre os sofrimentos que ela está sentindo. E o Dibuk, que é essa força negativa que está dentro da filha do imperador, ela começa a falar: só tem uma pessoa no mundo que pode me salvar. O nome dele é Rabbi Shimon Bar Yochai. E justo ela fala isso no mesmo momento e no mesmo instante que ele está chegando. Tá certo? Enquanto ele está chegando, ele fala, a filha do imperador diz isso. Quando o Rabbi Shimon Bar Yochai chega, ele fala que ele pode ajudar e ele reza e de forma milagrosa aquele Dibuk, aquela alma vai embora. Sendo que ninguém estava conseguindo de nenhuma forma conseguir resolver a situação, num piscar de olhos com uma reza, com uma concentração, um intuito poderoso do Rabbi Shimon Bar Yochai, esse Dibuk, essa alma ruim, vai embora de lá. E o imperador romano, obviamente, ele fica naquela de: você salvou minha filha, pede o que você quiser. E o Rabbi Shimon Bar Yochai fala: eu venho em nome de todo o povo judeu pedir para que você revogue
toda e qualquer proibição, todo e qualquer decreto proibindo estudo da Torá e o cumprimento dos mandamentos judaicos, ou seja, mitzvot. E aí ele aceita. Ele fala, é nós. E ele fala, tudo bem, eu aceito. Vai Torá. Não, tô brincando. Ele falou isso, mas ele falou e falou, aceito. E ele aceitou. E o Rabi Shimon Bar Yochai volta, tá certo, para a sua casa, tá? E volta para Israel. E aí o que acontece? Quando ele volta para Israel, ele estava um certo dia andando por um local e ele escuta um judeu comemorando o Império Romano. Um judeu que infelizmente estava muito longe da Torá, estava preferindo abraçar a causa romana, talvez para sofrer menos, e ele vê esse judeu comemorando a existência do Império Romano, dizendo que legal, que bom, graças a Deus está sendo muito bom, a gente está muito feliz com o que está acontecendo, Roma é tudo de bom, né? E aí, enfim, e ele estava muito feliz com isso. E aí o Rabi Shimon Bar Yochai chega e fala, você está de brincation with me? Por que você está fazendo isso? Eles estão destruindo a Torá, eles ganharam o direito dos céus de fazerem mal a gente. E se eles escolheram participar desse enviado de sofrimento do povo judeu, é porque eles têm culpa nisso. É porque eles estão atrelados, como depois tiveram Roma, idolatrias, maldade, só coisa ruim. Então o que você está comemorando? Quando o Rabi Shimon Bar Yochai está advertindo esse judeu, autoridades romanas escutam essa conversa, levam a Roma, todo mundo já sabe quem é o Rabi Shimon Bar Yochai, né? Ao longo dessa aula você vai ver o quanto isso é óbvio naquela geração, e colocam então um veredito de pena de morte para pegar, ou seja, é para matar. Não é que vai ser julgado e tudo bonito, é para matar. Matar o Rabi Shimon Bar Yochai. Tá certo, pessoal? E aí, o Rabi Shimon Bar Yochai, sabendo desse decreto pesado, tá? O que ele faz? Ele vai e foge para uma caverna, tá certo? Em Meiron. Ele foge para uma caverna em Meiron e ele fica nessa caverna. Galera, só para deixar Baruch Hashem, mais de 300 pessoas ao vivo, graças a Deus, eu queria dizer para vocês o seguinte, teve alguns locais onde viveu o Rabi Shimon Bar Yochai. Quando ele fugiu para essa caverna, certo? Ele ficou ao todo 13 anos nessa caverna. Ele ficou 13 anos com seu filho, Rabi Elazar, morando nessa caverna. Agora, como ele viveu lá? Então vamos falar alguns detalhes aqui impressionantes, porque a vida toda dele era um milagre. Primeira coisa, quando eles entraram na caverna e começaram a morar lá, o Talmud, a Gemara, a discussão da Torá oral nos ensina, e o Midrash também nos ensina, que o Midrash é um estudo profundo e também muitas vezes alusório, metafórico às vezes, sobre os ensinamentos de Hashem, da Torá. Contam que o Rabi Shimon Bar Yochai, quando entrou nessa caverna, Deus fez florescer ali, né, cresceu uma árvore de alfarrobas, da qual esse foi o alimento único do pai e do filho durante 13 anos. Daqui a gente considera quanto ao alfarrobas, ele é um fruto muito forte e completo. Isso aí é para qualquer um que tenha curiosidade de ler sobre alfarrobas, o quanto realmente ele é muito completo, principalmente no âmbito da energia, de quanto ele dá energia e caloria para o corpo, tá certo? E aí, galera, o que acontece? Ele também tem que beber água, a água é mais importante. E, milagrosamente, também a Torá nos conta, a Gemara e também o Midrash fala, que milagrosamente, na verdade a própria Kabbalah fala, o próprio livro do Zohar fala, que Hashem fez criar um córrego de água dentro da caverna, onde eles podiam sempre beber água. Uma curiosidade incrível é que eles fugiram com a roupa do corpo. Fugindo com a roupa do corpo, como eles poderiam sobreviver com uma roupa só? Então o que eles faziam? Eles ficavam enterrados, eles se enterravam até o pescoço sem roupa, e assim, mesmo eles estando sem roupa, eles estavam recatados, porque eles estavam debaixo da terra até o pescoço, e eles estavam ali o dia inteiro, obviamente, só estudando Torá. E vocês vão ver o quanto isso é óbvio também, tá? E no Shabat eles saíam da terra, eles botavam essa roupa, e essa era a roupa para o mérito do Shabat, tá bom? Por que eles não faziam ao contrário, talvez? Por que eles não ficavam o tempo todo com a roupa
e depois nu debaixo da terra. Dois problemas. Primeiro, ele não ia ter uma roupa para enaltecer o dia mais sagrado da semana, que é o Shabat. Número 2, ele ia estar se enterrando na terra, fazendo proibições, porque a gente não pode fazer nenhum trabalho na terra durante o Shabat. Cavar, arar, semear, preparar para semear, colher, por aí vai. Nenhum trabalho pode ser feito na terra durante o Shabat Kodesh. Tá certo, pessoal? Então esse é o motivo principal que ele não poderia ali estar fazendo isso. Pessoal, hoje está subindo muito, 325 pessoas, Baruch Hashem. Galera, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele estudou Torá com seu filho. Óbvio que, antes de tudo, a gente tem que saber que ele emergiu com toda a força dentro da Kabbalah. O que seria Kabbalah? A Kabbalah ainda não estava escrita. Ele mesmo trouxe a Kabbalah ao mundo. Então, como ele vai estudar Kabbalah se ela ainda não existia? Resposta. Kabbalah significa em português recebimento. Zohar significa luz de esplendor, ou seja, uma luz brilhosa. Tá? A Kabbalah, ela não é nada mais, nada menos do que os segredos da Torá passados oralmente de Deus para Moisés e Moisés, respectivamente, para todos os anciãos e profetas. Ou seja, o que o Rabbi Shimon Bar Yochai estava ali estudando é o que muitos dos outros já sabiam, porém não chegaram no nível de profundidade do Rabbi Shimon Bar Yochai. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai trazia um estudo, trazia uma frase da Torá, trazia uma discussão da própria época, que era Guemará, trazia um Midrash, e junto com o filho ele ia se aprofundando em tudo que você pode imaginar, em numerologia, em códigos da Torá, em fonte espiritual de cada letra para formar aquela palavra, onde se conecta com as 10 expressões de Hashem, que seriam 10 chakras, entre muitas aspas, e como isso funciona através dos 4 fundamentos, que é terra, fogo, ar e água, que eu tenho uma aula sobre isso, vai lá e assiste no meu canal, e como é que vai ser o final dos tempos, com a guerra de Gog e Magog e a vinda de Mashiach. Vai lá no meu canal, tenho 3 aulas sobre esse tema que são muito interessantes. Ou seja, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele através do estudo que ele fazia com o filho dele, ele enxergava, ele via as explicações. Pessoal, quero dizer para vocês que não é metafórico, não é uma alusão quando eu digo ele via o entendimento da Torá. Não, não, não. Qual é a diferença da Guemará, que é a discussão da Torá oral, para a Kabbalah? A discussão da Torá oral chamada Guemará, que ela de certa forma é até mais importante porque é o que ensina as leis do dia a dia. Ninguém é obrigado a ser cabalista, mas todo judeu é obrigado a fazer as leis da Torá. Então se faz mais importante a Guemará. Quando você estuda Guemará, é muito comum você ler lá uma expressão trazida lá, Tashma, venha e escute. Ou seja, venha e aprenda. Né, essa sabedoria. Por que está escrito venha e escute? Porque a Guemará, ela vem trazer um estudo que ele vai sendo desmembrado, discernido ao longo dos dias e meses, até chegar na sua perfeição sintetizada, chamada lei judaica, ou em hebraico Halachá. Então, não está óbvio ainda a sabedoria completa. A coisa tem que ser desmembrada, peneirada, até chegar na lei judaica final. Então, ainda estou escutando, ainda não estou vendo. Por isso que é venha e escute. Se você escuta que caiu alguma coisa na sua cozinha, no chão, você primeiro precisa ir lá ver para saber o que caiu. Até você chegar lá e ver, você fica naquela, que caiu? O que aconteceu? Quem empurrou? Tem alguma criança na cozinha fazendo besteira? E por aí vai. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a Guemará, quando ela diz vem e escute, ela na verdade está querendo passar um nível de quê? Um nível de vamos desmembrar primeiro. Na Kabbalah, quando vai começar o ensinamento novo, está escrito Tahazei. O que é Tahazei? Venha e veja em aramaico. Tahazei. Venha e veja. Não é que agora eu vou te desmembrar, vamos discutir para ver se é mais ou menos assim, vamos peneirar. Não. Eu vou te mostrar direto. Ó, isso aqui é água. Tá vendo? Água transparente, cristalina, H2O. Isso aqui faz você sobreviver. É tudo ali já direto. Ó. É direto o poço de sabedoria, direto sendo retirado, sendo sugado direto para você. Por isso que a Kabbalah,
ela é revelação. Por isso que ela é chamada, o livro fundamental da Kabbalah, chamado Zohar. Ele significa luz, esplendor, porque ele é luminosidade que antes você não via na Torá de forma clara, agora sendo refletida de cada palavra e até letra da Torá. Pessoal, bom, nós temos 350 pessoas ao vivo, só subindo, graças a Deus. Queria falar para vocês o seguinte: o Rabbi Shimon Bar Yochai, dele saiu um livro chamado Zohar, que é o livro básico da Kabbalah. Ele estudou com o seu filho Elazar. Quem aparecia e se revelava para o Rabbi Shimon Bar Yochai, para eles saberem tanto? Bom, pessoal, quem aparecia para eles era nada mais nada menos do que Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, e nada mais nada menos do que Moshe Rabbeinu, Moisés. Então Moisés e o profeta Eliyahu, Elias, eles dois apareciam e revelavam de forma incessante durante 13 anos os segredos da Torá mais bombástico de todos. Tá certo, pessoal? Aproveitar esse mate aqui maravilhoso que minha esposa fez, tá bom? Não deixa de ser um chá também, só que gelado. Aproveito fazer um lehaim com você, você que está ao vivo, fala amém, e aproveito para tomar alguma coisa comigo também. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Bom, pessoal, e aí, Moshe Rabbeinu, olha que coisa leve, né? Moisés, profeta Eliyahu, Torá, 24 horas por dia. Galera, quando passou os primeiros 12 anos, quando passou 12 anos, ao todo ficou 13, mas quando passou os primeiros 12, ele escutou uma voz dizendo que ele tinha que sair da caverna, que ele estava pronto para sair. Agora, por que ele estava pronto? Como é que Deus coincide as coisas? Como é que Deus coincide? Deus fez o governador de Roma, que tinha decretado a morte do Rabbi Shimon Bar Yochai, morrer. E quando um imperador morre, normalmente na maior parte dos impérios, os seus decretos vão junto para o caixão junto com ele. Então, quando falaram para o Rabbi Shimon Bar Yochai que o governador de Roma tinha saído, e ele sabia também que naquele momento exato ele estava pronto, ele saiu da caverna. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante para mim e para a sua vida, para o nosso estudo diário de Torá, para os nossos desafios. Se você pega a palavra coincidência em hebraico, ela se chama mikre. Mikre, 4 letras. Mem, que é o M, Kuf, que é o K, né, ou o C, o R e depois o E. Mikre. Se você pega as 4 letras da palavra mikre, que em português é coincidência, ela também forma 2 palavras. Essas 4 letras também formam 2 palavras. Rak me Hashem. Em português, somente de Hashem. Somente de Deus. Ou seja, a coincidência, ela não é nada mais, nada menos do que 100% providência divina. Então, no momento que o imperador morre, é o momento que ele está pronto para sair da caverna, e ele sai junto com o filho dele, Rabbi Elazar. Quando ele sai, ele assiste algo que ele não estava pronto. Alguém que estava imergido 12 anos em Kabbalah profunda, segredos da Torá, a gente não tem ideia do que é isso. A gente pode falar, a gente só sente um resquício do que é isso. Óbvio que a gente sente, mas é um resquício. O Rabbi Shimon Bar Yochai viu um homem que estava trabalhando a terra, um judeu. Ele falou para o filho dele, o que ele está fazendo, que ele está trabalhando a terra e não está estudando Torá, e não está se conectando com Hashem. Nessa hora, sem maldade, na hora que ele olha para a pessoa que está trabalhando a terra, sai um fogo dos olhos dele e queima, e incendeia por completo aquela pessoa, aquele judeu, inicialmente matando ele, queimando junto com a floresta. O filho dele olha assustado, e com o olhar do filho, o fogo se apaga e a pessoa volta a se restaurar ao normal. Coitado desse cara, né? O cara foi sem incendiar, voltou, não entendeu nada, tadinho. Mas o foco aqui da questão foi que saiu uma bat-kol, saiu uma voz dos céus, já que o Rabbi Shimon Bar Yochai era também profeta, ele era da época quase época do segundo templo, época da Mishnah, né? Ele foi um rabino da Mishnah. E Deus falou para ele, você saiu do mundo para destruir ele? Por que você está saindo do mundo para destruir ele?
Eu quero que você ajude ao mundo, não que você condene ele, julgue mal ou destrua. Volta para a caverna, você não está pronto. Ele volta para a caverna, acho que não muito triste, porque a vida dele é se conectar com Hashem através de mistérios dos mais profundos. E ele estuda mais um ano, também com Elial, Anavi, o profeta Elial, principalmente o profeta Elial, aparecendo para ele. E aí, pessoal, quando acaba esse um ano, Deus fala para ele que ele está pronto, e ele de fato, né, se sente já naquele momento pronto para sair da caverna. Pessoal, quando ele sai da caverna, ele fala: Hashem, eu não vou destruir mais nada, por dois motivos. Preste atenção que são dois motivos meio fortes. O primeiro motivo é que eu entendo que a gente tem que estar conectando o material ao espiritual. E não a gente tem que se desconectar do material e destruí-lo. Porque justo a existência do material é como ferramenta para servir ao espiritual. E muito mais. É só através do material que você vai chegar no espiritual. Porque se fosse muito simples fazer objetivos sem o material, Deus não te botava num corpo. Deus não fazia você vir para esse mundo. Deus deixava você em forma de alma, no mundo das almas. Ele entendeu isso. A segunda coisa que ele entendeu é uma coisa forte que parece até orgulho ou prepotência. Porém, como eu já falei aqui uma vez, um dos nomes de Deus é Emet, em português, verdade. E o selo de Hashem, o selo de Deus, é também a verdade. A verdade, quando ela chega no seu máximo, a pessoa não fala mais coisas fortes ou coisas que a enaltecem, porque eu tô me achando maioral, tá entrando até um sentimentozinho aqui de bonzão. Não, quando a pessoa chega num nível muito alto, o que ele fala de verdades sobre ele, de bem dele ou contra ele, é porque a única coisa que ele se importa naquele momento é a verdade. Berta, você está olhando, você está no Facebook, tá tudo bem? Berta? Bom, pessoal, deixar aqui. Galera, agora é o seguinte, o Rabbi Shimon Bar Yochai, o segundo motivo que parece prepotente é que ele falou o seguinte: eu entendi que o nível de estudo de Torá que eu conquistei, ele serve para manter o mundo sozinho. Ou seja, para que ficar me incomodando com o objetivo de cada um? Se agora eu primeiro tenho que me incomodar com o meu e não julgar os outros mal, e número 2, eu vejo que o poder do meu estudo de Torá, da minha sabedoria, ela é o bastante para ser o pilar do mundo inteiro. Tá? Mantém o mundo inteiro sozinho, só o meu estudo. Ele sai, tá certo? Depois ele sai da caverna. E aí, pessoal, ele começa a passar para todos os alunos dele, Rabi Abba, Rabi Hia, Rabi Yossi. Ele começa a passar para vários alunos, tá certo? O estudo de Kabbalah. Inclusive tem um estudo chamado Adra de Zutra, que se eu não me engano, o Adra Rabba, que são os dois maiores estudos feitos da Kabbalah, da qual ele fica numa média ali entre 6 a 10 pessoas ao todo estudando Torá. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele pega o Rav Abba, que é um rabino também que aparece muito na Gemara, ele pega para ser o escrivão dele, e é um aluno proeminente dele, ele pede para esse aluno escrever tintim por tintim de todos os conhecimentos que o Rabbi Shimon Bar Yochai ali está passando. Agora, tem um problema. Qual que é o problema? A Kabbalah, ela é uma coisa de ser vista, de você logo captar, de você ver. Às vezes, quando você vê, você fica assustador, estupefato, não sei quais palavras, mas você não entende aquilo por completo. E isso é um problema. Porque a partir do momento que você tenta explicar o que você viu junto na caverna com Moisés, Moshe Rabbeinu, profeta Elial e profecia direto de Deus, quando você tenta botar isso em palavras, você já está limitando, condensando, cercando a sabedoria do que está conectado àquilo. Então, esse foi um grande desafio do Zohar HaKadosh. Escrever todas aquelas maravilhas, tentando manter ao máximo da sua intensidade, daquela sabedoria. Isso é muito difícil. É muito difícil. Por isso que antigamente você via um texto mínimo de uma folha, que ele queria dizer 1 bilhão de coisas. Um deles é a própria introdução da Kabbalah,
que chama Patar Elial. E abriu Elial Hanavi falando, ou seja, ele abriu dizendo, dá mais ou menos umas 3 páginas. E existem mais de 1000 explicações sobre essas 3 folhas. Mais de 1000 explicações diferentes sobre a introdução da Kabbalah, que é Elial Hanavi começando a falar. Tem noção do que eu quero dizer? O que eu quero dizer em outras palavras é o seguinte, hoje em dia você vê um livro que ele tem 1000 páginas, e eu não estou aqui julgando todos, porque nem está me vindo nenhum exemplo na cabeça para julgar mal, só estou dizendo que hoje em dia tem muito livro de 1000 páginas que ele não te passa sabedoria nenhuma, que ele fala um monte de besteira, que ele fala um monte de coisa que não serve para nada na sua vida. 1000 páginas. E o que tem de sabedoria naquelas 1000 páginas poderiam ser faladas em 2 frases de um rabino grande desses como Rabbi Shimon Bar Yochai. Agora, imagine então todo o livro do Rabbi Shimon Bar Yochai sendo falado. Berta, você está vendo se no Facebook está funcionando? E aí é o seguinte, pessoal. Não, que depois, quando você puder, eu queria que você me trouxesse uma coisa. Um livro que está no console. Aí, pessoal, é o seguinte. O Zohar, ele é muito grande, muito grande, muito grande. Ele dá mais ou menos uns 25 livros, tá? Dá mais ou menos daqui até aqui de livros. Só o Zohar, que é o livro fundamental, que ele vem explicar a Parashá da semana. Ele vem pegar desde a primeira Brahá até a Bereshit, até Vezot Brahá, do começo até o fim da Torá, porção semanal por porção semanal, ele vai explicando tudo, tudo. Ele fala do Bilam, que é o Bilão, os que em português chamam, o Balaão. Bilam, que é o profeta do rei de Moab, chamado Balac, sobre todas as macumbas pesadas que ele fazia para destruir o povo judeu na época de Moisés. Ele fala sobre os maiores segredos da criação do mundo. Pessoal, tem muita coisa para falar. Deixa eu me estruturar aqui para conseguir falar tudo que eu gostaria. Vontade de dizer. Passa o Zohar, o livro do Zohar, cadê esse pequenininho? Pessoal, obrigado. Pessoal, eu queria dar só um exemplo aqui que minha esposa me ajudou a trouxe. Esse aqui é um livro pequenininho do Zohar. Como eu faço? Eu uso de bolso, né? Eu participava de um projeto pequeno, porque na verdade eu era só uma pequena mão desse projeto, de distribuir livros do Zohar. Então o que eles fazem? Eles pegam 70 livros desse tamanho, com letra pequena, e assim eles colocam todo o Zohar. O que tem 25 livros com letra grande, eles botam em 70 com letra pequena. Isso aqui cabe no bolso, numa mochila. E aí você pega, e aí tem uma reza antes de começar o estudo, tem uma reza depois de acabar o estudo, e no meio, o que é? É o texto original em aramaico, e do lado a tradução em hebraico. Ou seja, não tem em português, não conheço nenhum português. Inclusive tem também muito livro reformista de Kabbalah que fala um monte de besteira, tá tudo traduzido tudo errado. Mas isso aqui, por exemplo, e do lado você tem a tradução em hebraico que você pode estudar melhor. O livro da Kabbalah que o Rabbi Shimon Bar Yochai veio, né, na caverna nesses 13 anos, é praticamente o único estudo da Torá, que quando você lê ele, mesmo que você não entenda sequer uma palavra, você está cumprindo muitos mandamentos da Torá, muitas boas ações, elevando a alma, limpando a sua alma de coisas ruins. Por quê? Porque quando você lê o Zohar, o livro fundamental da Kabbalah, mesmo não entendendo nada, quando você lê o Zohar, isso está fazendo com que muita luz saia daquelas palavras. Porque como a gente falou agora, o ato de escrever a Kabbalah, de certa forma, ele é um problema. Pessoal, Baruch Hashem, dos 370 pessoas ao vivo. Porque quando você escreve a Kabbalah, você está limitando e cercando muito. Mas quando você volta a falar, é como se você terminasse um ciclo. Que ciclo? Você lembra que eu falei para vocês que todo número ímpar, até o 7, né? De 0 a 7, todo número ímpar, ele fecha o ciclo. Todo número ímpar. O 3 é um deles. O Rabbi Shimon Bar Yochai escreveu a Kabbalah, e ela está em letras. Hoje em dia ela chegou na minha casa, eu leio, e aquelas letras se transformam em palavras para mim. Então um ciclo de 3, Rabbi Shimon Bar Yochai escreve, a Kabbalah agora está em palavras, e quando eu leio, eu volto a verbalizar toda a luz e sabedoria que um dia foi entendida por completo. É como se eu estivesse entoando ali
A própria voz do Rabbi Shimon Bar Yochai é como se eu estivesse enaltecendo toda aquela sabedoria estudada na caverna do Rabbi Shimon Bar Yochai. Agora, nesse exato momento, 5.778, no Gregoriano 2018. Tem noção do que a gente está falando aqui? Por isso que ler o Zohar, mesmo não entendendo nada, é uma grande mitzvah. Eu tenho anotado comigo mais de 20 fontes de rabinos e sábios dizendo que é uma mitzvah mesmo não entendendo nada de tão grandioso que é. Pessoal, continuar falando da parte histórica e contar algumas bombas muito legais para vocês. Pessoal, o que acontece? Depois que o Rabbi Shimon Bar Yochai sai, tá. A gente encontra na Gemara como um todo, ele é da Mishnah. O Rabbi Shimon Bar Yochai é desde a Mishnah, que é o início da Torá oral, escrita ali bonitinho, original, direto de Moisés. E Gemara é a explicação e discussão sobre a Mishnah. Pessoal, o Talmud, a Gemara, está escrito em vários lugares enaltecimentos sobre o Rabbi Shimon Bar Yochai. Um deles, por exemplo, está escrito na Gemara. Toda mulher, quando tem um filho homem, deve pedir a Deus que esse filho homem tenha a sabedoria e cresça como o Rabbi Shimon Bar Yochai. Quantos tzadikim existem no mundo? Muitos. Quantos sábios existem? Demais. Mas aqui está sendo falado de pedir a Deus para que nosso filho seja como o Rabbi Shimon Bar Yochai. A gente sabe que tem até músicas que a gente canta no Shabbat. Eu fiz questão de cantar ela um pouco antes de começar essa aula, para também trazer mais brahot, mais bênçãos antes de começar essa aula de hoje, que é do Bar Yochai, que você canta Bar Yochai nimshachta shecha shemen sason mehaverecha. E são várias estrofes enaltecendo toda a sabedoria do Rabbi Shimon Bar Yochai e como ele estava conectado com o Deus único chamado Hashem. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele é trazido na Gemara várias vezes. Primeiro, sobre essa questão da mãe. Depois é dito que muitos milagres foram feitos com o Rabbi Shimon Bar Yochai sem parar. Um deles é que nunca teve um arco-íris no céu enquanto o Rabbi Shimon Bar Yochai esteve vivo. Motivo, o arco-íris é um sinal no céu de que Deus gostaria de destruir o mundo pela sua ingratidão e pela malvadeza. Porém, ele não destrói porque ele já prometeu para Noé, que ele não o faria. Então, o arco-íris, por mais que é muito lindo, ele é a representação de algo de amargo que Deus gostaria de fazer no mundo. Por que não aconteceu nenhum arco-íris enquanto estava a vida do Rabbi Shimon Bar Yochai? Porque a vida dele sustentava o mundo. Pessoal, eu sei que parece exagero para algumas pessoas escutarem isso, mas é porque a gente às vezes não tem noção do que é o rabino que trouxe a Kabbalah ao mundo. Pessoal, sabe por que ele é tão grandioso? Porque a alma dele, o Midrash fala, era originada de dois sábios. A alma dele é parte da alma de dois grandes sábios. Moshe Rabbeinu, de Moisés, e de Mashiach, Messias, pessoal, Mashiach ben Davi, filho do rei Davi, da linha do rei Davi, que vai vir muito breve. Amém, vem amém. Galera, olha o que a gente está falando aqui. A alma de Rabbi Shimon Bar Yochai, ela veio de Moshe Rabbeinu, de Moisés, e veio de Mashiach. Cara, é uma bomba, vai torar na veia, de tão forte que é a existência do Rabbi Shimon Bar Yochai. Está escrito na Gemara uma coisa que vocês podem achar forte demais, até exagerado, mas é uma verdade. Porque tudo que está na Gemara é por profecia que Deus deixou colocar letra por letra. A Gemara fala que se o mundo inteiro estiver de um lado, o mundo inteiro, judeu e não judeu, de um lado, e o Rabbi Shimon Bar Yochai sozinho do outro lado da balança, os méritos do Rabbi Shimon Bar Yochai vão pesar mais, incluindo do outro lado profetas, rabinos da Mishnah, rabino da Gemara, incluindo cabalistas, incluindo Bnei Noah, incluindo judeu, incluindo tudo que você quiser, não chega no número de méritos, o mundo inteiro junto, do que existe do Rabbi Shimon Bar Yochai. A tal ponto que o Rabbi Shimon Bar Yochai chegou ao ponto de ver, não é achar, não é eu entendi que eu sou bom, não é isso, é ver o quanto Deus está dizendo para ele. E o Rabbi Shimon Bar Yochai entendeu
que com o mérito do estudo da Torá dele, que na verdade não é dele, é de Hashem, e só de Hashem, ele entendeu que ele conseguiria fazer o mundo inteiro se tornar inocente dos seus pecados. Ou seja, o que ele tinha de bagagem era o bastante para destruir os pecados do mundo inteiro. Inteiro. Então por que ele não trouxe Mashiach? Pergunta boa. Né? Eu aqui ele auto-enaltecendo tanto que eu mesmo falei, peraí, então deixa eu responder para as pessoas, por que então o Mashiach não chegou com ele? Esse é o motivo quando Moisés também, por que ele não entrou em Israel? Por que Moshe não entrou em Israel e por isso não chegou o Mashiach? Porque Hashem, a piedade dele é maior do que a vontade de um sábio. O que eu quero dizer? A vontade do Rabbi Shimon Bar Yochai talvez era trazer Mashiach, acabou. Só que a piedade de Deus quer que todas as almas reencarnem, completem seu ciclo, todas as almas resolvam suas pendências, para que quando chegue Mashiach, o máximo de almas possíveis possam aproveitar. E se na época de Moshe Rabbeinu, Moisés, ou na época do Rabbi Shimon Bar Yochai, pimba, chega Mashiach, quantas milhões de almas vão deixar de aproveitar, vão deixar de estar nessa geração tão maravilhosa, que era messiânica. Esse é o motivo principal. Por exemplo, existem vários rabinos chamados Shimon, né? Shimon, vários rabinos chamados Shimon, mas a Gemara diz, toda vez que está escrito Rav Shimon, sem estar escrito o sobrenome, certeza está se falando do Rabbi Shimon Bar Yochai. Olha a moral do rabino. Mais moral, vamos falar. A Gemara diz que a maior parte das discussões da qual o Rabbi Shimon Bar Yochai participa, ele ganha. A opinião dele prevalece na lei judaica final. E das discussões talmúdicas da Gemara, que não concluem com a opinião do Rabbi Shimon Bar Yochai, ainda assim a Gemara diz que em um momento de dificuldade é permitido se basear na opinião do Rabbi Shimon Bar Yochai. Por que isso é forte? Porque quem conhece o judaísmo sabe que quando acaba a Gemara e chega a Alahá, que é a lei judaica, acabou. Acabou. Existem tradições e costumes diferentes de como cumprir aquela mitzvah, aquele mandamento, aquela lei judaica em específico. Agora, mudar a lei judaica, dizer que não tem isso não existe no judaísmo. Então, quando a gente fala que a opinião do Rabbi Shimon Bar Yochai, mesmo que não virou lei judaica, pode ser usada em situação de dificuldade, em situação que é a única chance do que oportunidade, pode ser usada, é mostrar a moral do Rabbi Shimon Bar Yochai. Pessoal, tem muita coisa para falar, muita coisa para falar mesmo. Uma época, por exemplo, que teve uma seca muito grande onde o Rabbi Shimon Bar Yochai vivia e ninguém conseguia resolver, rezas nenhuma estavam sendo aceitas no céu. Falaram para o Rabbi Shimon Bar Yochai, por favor, reza para Hashem. Ele não rezou, ele só falou um versículo do Salmo, um passuco do Tehillim. Hine matov umanaim, shevet ahim gam yahad. Como é bom, Hinematov, como é bom o Manaim, como é gostoso, como é prazeroso. Shevet Ahim Gam Yahad, irmãos que estão sentados sempre juntos. Ele falou essa frase, começou a chover. E aí falaram, peraí, você nem rezou? Qual foi, brother? Você tá deixando nós aqui humilhados. Nem rezou. O Rabbi Shimon Bar Yochai não queria humilhar ninguém. Mas ele quis dizer que se você estuda a Torá com o intuito de querer algo que vai ser beneficente para todos, como a chuva, na época de seca, Hashem já te atende. O Rabbi Shimon Bar Yochai não queria só ele chegar nesse nível. O tzadik de verdade é aquele que quer fazer a geração toda chegar nesse nível. Não é à toa que ele deu a vida, o sangue dele, para fazer o Zohar HaKadosh sair em prática. Pessoal, tem muita coisa para falar, vou tentar ao máximo. Galera, Torató Umanutó. Em português significa a sua Torá é o seu trabalho. O Rabbi Shimon Bar Yochai, nós falamos uma vez numa aula que é como adquirir um nível sustentável financeiro, uma vida financeira melhor. Eu tenho uma aula inteira no meu canal, vai lá e assiste. E lá eu trago muita discussão que existe na Torá, se tem que ou não trabalhar. E termina que tem que. Justo, o Rabbi Shimon Bar Yochai aparece lá naquela minha aula, dizendo que a opinião dele é que não é para trabalhar. Mas depois ele entendeu que isso é para poucos. Praticamente ninguém consegue ter esse mérito, como ele tinha. Ele via que a ligação dele com Hashem não era tipo
me dá um aperto de mão. Era abraço, não solto nunca mais. Era uma coisa tão poderosa, um amor tão grande que o Rabi Shimon Bar Yochai tinha por Hashem, que ele sabia que Hashem ia botar tudo no colo dele. Colo. Eu, Rabi Shimon Bar Yochai, estou com fome, aparece comida. Eu, Rabi Shimon Bar Yochai, queria muito que chovesse, começa a chover. Eu, Rabi Shimon Bar Yochai, queria comer sorvete, aparece sorvete. Literalmente, o Rabi Shimon Bar Yochai com Hashem era desse jeito. E aí, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele entendia que não estudar Torá era um desprezo. Até que passou por aquela situação de depois de 12 anos no caverna, ele entendeu que o material com o espiritual tem que ser utilizado e não adianta ele tentar julgar mal ninguém. Tá certo? A gente falou que nunca teve nenhum arco-íris, né? Nunca nenhum arco-íris. A Guemará compara a sabedoria do Rabi Shimon Bar Yochai à sabedoria de Moshe Rabbeinu, o homem maior do mundo, Moisés. Não é só que a alma veio de origem dele, a Guemará compara a sabedoria do Rabi Shimon Bar Yochai com Moshe Rabbeinu. Não é à toa que o maior estudo de mística e de coisas profundas da Torá chamada Zohar e Kabbalah foi dele. Não é à toa. Não é à toa. A gente sabe também que a Guemará conta pra gente que o Rabi Shimon Bar Yochai uma vez ele entrou na Yeshiva, lugar que se estuda a Torá. Ele entrou numa Yeshiva, tá certo? E aí ele entrou numa Yeshiva e viu que as pessoas estavam no escuro, sem estudar. Ele falou, por que vocês não estão estudando? Ele falou, porque acabou o óleo. Ué, falou, mas não tem vinagre? Aí os alunos falaram, pô, mas vinagre não acende. Não tem como acender vinagre. E o Rabi Shimon Bar Yochai falou, pega esse vinagre e acende, porque o mesmo Deus que manda o óleo acender e virar fogo, ele também pode mandar o vinagre virar fogo. Talvez você esteja lembrando que essa história também aconteceu com Rabi Meir Baal Anes. Também aconteceu com ele. E também aconteceu com Rabi Shimon Bar Yochai. E aí ele mandou os alunos acender o vinagre e estudaram normalmente. Ou seja, a vida dele era milagres revelados o tempo todo. Ele não tinha medo de imperador romano quando ele foi lá falar com o imperador romano. Ele não teve medo de advertir um judeu quando precisava. Não tinha brincadeira com o Rabi Shimon Bar Yochai. Pessoal, vamos lá. O que acontece, galera? Aí vem Lag Baomer, né? Que é o 30º... Lag, em português, são as letras dos números 33, que foi o dia que ele morreu. Ele morreu no 33º dia da contagem do Omer, que são os 50 dias que existem entre Pesach, a festa da saída do Egito, a Shavuot, que é a festa da entrega da Torá, teve 50 dias. No número 33, que é um dia muito elevado, foi o dia que ele morreu. E ele morreu em casa, terminando o Adaraba, o último estudo dele de Torá, e ele estava ao máximo revelando o que ele podia. Ele disse que pessoas tinham que sair da casa dele porque iam morrer, não iam suportar a luz. Muita coisa aconteceu nesse dia, pessoal. E aí, ele pede para os alunos de ele estar estudando Torá, cada um ficar um mais longe do que o outro, porque igual no Monte Sinai, cada um de acordo com o que ele pode aguentar, ele fica. Óbvio, pessoal, que por mais que eu comparei aqui, não é muito bem comparado. Não foi a melhor comparação que eu fiz, porque não existe nada igual ao Monte Sinai, obviamente. Não existe nada igual à entrega da Torá. Não existe nada igual, tá? Não foi uma boa comparação minha. Porém, o que eu quero dizer é que ele, de acordo com a intensidade de luz, ele foi mandando os alunos ficarem mais afastados. E aí, ele começa a liberar os últimos segredos. Bum, bum. Só bomba. Só metralhadora, assim. E aí, o Rabi Abba vai escrevendo tudo que ele aguenta, porque a luz está muito forte. Os rabinos que estavam lá de dentro e lá de fora, muito longe, falavam que tinha um fogo gigante, rodando a casa do Rabi Shimon Bar Yochai. E no final das contas, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele termina nas últimas palavras dele, porque a partir daí Deus não deixou ele revelar mais, ou seja, tinha muita coisa para revelar ainda, tá certo? Esse é o final do último capítulo da novela, que a gente vai assistir só quando chegar a Mashiach, que são os últimos ensinamentos do Rabi Shimon Bar Yochai, e ele caiu para o lado direito e sorriu. Tudo cabalista, tudo perfeito. Lado direito significa piedade, ou seja, não é que Deus quis matar o Rabi Shimon Bar Yochai. Não é que Deus não estava feliz com o estudo, e sim que não era mais para falar porque já estava bom. Então ele caiu para o lado direito e sorrindo. Por que sorrindo? Porque ele mesmo, Rabi Shimon Bar Yochai, pediu aos seus alunos, quando eu, Rabi Shimon Bar Yochai, morrer,
Não guardem a data do meu falecimento como tristeza. Guardem como um dia de festa. Porque nesse dia eu revelei o máximo que eu pude de Kabbalah nesse mundo. E é isso que importa. Eu morri. E daí que eu morri, fui para o mundo espiritual mais elevado do mundo. Se não me engano, foi o Rav Huna. Se não me engano, foi um rabino da Guemará chamado Rav Huna. Se não foi ele, foi outro rabino da Guemará, que pediu para Deus, depois que o Rabi Shimon Bar Yochai já tinha morrido, esse rabino outro da Guemará pede o seguinte para Deus, fala, Deus, Beta, vê se está funcionando, está dizendo que foi interrompido. Pede para Deus o seguinte, Bar Yochai, ou seja, o Olá, deixa eu ver em que mundo ele está. Sai uma voz, desce do Shamayim e fala para ele, você não pode nem sequer visitar, nem mérito para visitar dá. São poucos aqueles que conseguem ver o mundo espiritual do Rabi Shimon Bar Yochai, que dirá chegar perto. Pessoal, o que eu quero dizer com isso é que o Rabi Shimon Bar Yochai, ele é um rabino que trouxe a todos nós tradições bombásticas, tradições de Kabbalah, coisas muito importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Beto, depois vem aqui para terminar a aula, perdão, porque está ficando muito sem foco a câmera. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que entre carne, depois de você comer carne, todo judeu tem um mandamento de esperar 6 horas. 6 horas entre carne para depois poder comer leite, né? E o não judeu que fizer isso, nesse caso ele pode e vai ganhar mérito também. A Kabbalah fala que na primeira 1 hora é mais perigoso ainda depois da carne se você comer leite. E também quando você acaba de comer leite, pela lei judaica você pode só lavar a boca, tomar um suco, alguma coisa e direto você pode comer carne. Porém a Kabbalah diz que entre leite e carne tem que esperar 1 hora. E eu também tenho muito temor a isso e também espero 1 hora. Por quê? Porque a Kabbalah fala que se você entre leite e carne, ou seja, depois que eu tomei leite, eu 5 minutos depois como carne, a Kabbalah fala que se você não espera 1 hora, ele fala que isso de alguma forma se mistura espiritualmente o leite e a carne, que é uma das maiores proibições da Torá, porque você não pode dar para um não-judeu comer. Você não pode. O não-judeu pode comer carne com leite, mas um judeu que acabou misturando carne com leite, ele não pode dar para o não-judeu. Ele não pode dar para ninguém, ele não pode deixar ninguém ter utilidade nisso. Não importa se é cachorro fofinho, não importa nada, se é um caracol, nada. Porque não pode ter interesse de uma coisa tão pesada espiritual. Então a Kabbalah fala um monte de coisas pesadas, que eu não quero trazer todas aqui em aula pública, que não faz nada bem para a alma da pessoa quando ela toma leite ou come queijo e logo em seguida come carne. É bom esperar 1 hora também. Se Deus quiser, a gente pode, em algum momento, fazer uma espécie de curso também sobre a parte de leis judaicas de kasher e também falar muito da questão da parte de Kabbalah, né? Que é a parte que eu gostaria mais de tocar, que é a parte que eu gosto muito, sou muito apaixonado por isso. Pessoal, Lag BaOmer, o Rabi Shimon Bar Yochai morre. Nesse dia a gente acende fogueira. Por que a gente acende fogueira? Para a elevação da alma do Rabi Shimon Bar Yochai. Porque a gente diz, vela não é o bastante. Vela é para sábios. Fogueira é para o Rabi Shimon Bar Yochai. Tá aí, pessoal, o rabino que estremeceu o mundo. O rabino que nunca teve um arco-íris ocorrendo durante a vida dele. O rabino que, em mérito dele, Mashiach vai chegar. A própria Kabbalah diz que em mérito dos ensinamentos do Rabi Shimon Bar Yochai é capaz da gente trazer Mashiach, inclusive sem guerra. Quem assistir minha aula, minhas 3 aulas sobre a última guerra e a vinda de Mashiach, vai ver que um decreto amargo pode ser cancelado ou diminuído ao mínimo. Então quem sabe, através do estudo da Hassidut, porque quando você estuda Hassidut, Chabad, Brezev, Karlin, Voló, quando você estuda Hassidut, você está estudando Kabbalah. Só que de uma forma mais tranquila, porque não é legal a gente se aprofundar em livros de Kabbalah que não estão ao nosso alcance, inclusive é proibido, tá certo? E para um Bnei Noah, já que muita gente pergunta, para um Bnei Noah não é certo estudar Zohar, existe uma proibição de estudar Zohar. Porém, se ele estudar livros de Hassidut, que ensinem a aprimoração, como se auto-aprimorar, como se tornar uma pessoa melhor através de alguns ensinamentos, pode também. Deixando claro que para um Bnei Noah existem restrições, querendo ou não, a certos estudos. Tá bom, pessoal? Eu sei que para ficar bonito eu poderia falar outra coisa, mas é importante a gente, todo mundo,
sempre se importar e fazer tudo direitinho. Até porque um judeu, não é porque ele é judeu, que ele pode sair abrindo Kabbalah. Ele também tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira, tá certo? E principalmente estudar os livros mais básicos. Galera, essa é a 4ª aula que eu dou sobre a vida de um tzadik. Eu já falei sobre a vida do Baba Sali e seus segredos de ouro. Já falei sobre a vida do Rebbe Nachman e sua sabedoria. Já falei sobre a vida do Rav Mordechai Eliyahu, o grande mestre cabalista, aluno do Baba Sali que morreu há 5 anos atrás. E essa é a 4ª aula, a do mais elevado ser humano cabalista, Rabbi Shimon Bar Yochai. Eu não sei do que eu vou falar na próxima aula, continuo com a minha lista, com aulas sempre a escolher e pensar com muito carinho o que você pode gostar mais, o que pode ser melhor para você. Gostaria de falar agora do Rafael Laufer, desse grande amigo meu que trabalha com kasher. Esse amigo meu, Rafael Laufer, escreve Rafael com PH, não é com F, e você encontra ele facilmente no Facebook. Ele dá cursos online de kasher. Ele pode de forma presencial, mas o principal é cursos online. Ele trabalha em toda a grande São Paulo, podendo na sua casa kasherizando todos os utensílios, levando seus utensílios para o mikve, sabendo como agir de forma religiosa, ortodoxa, certinho. Pode kasherizar as próprias coisas da casa que não saem do lugar, né, como a bancada, partes do armário que podem ser de ferro, fogão, forno e por aí vai. Coisas que você não vai tirar de casa, então precisa ser feito trabalho em casa. Faz trabalho presencial em toda a grande São Paulo, faz cursos online que podem ser feitos de qualquer lugar do mundo. Entre em contato com ele. Tá aí um cara ortodoxo, um cara sério, um cara que tem o meu apoio, uma pessoa que tem um reconhecimento internacional, dentro mesmo do Brasil, já trabalhou para selos de outro país, uma pessoa que realmente tem um trabalho sério. Vai lá e entra em contato com ele, porque eu tenho certeza que vale muito a pena. Pessoal, gostaria de terminar essa aula convidando você a patrocinar o meu trabalho, esse projeto de aulas de Torá com você. Hoje, domingão, chegamos em 10 mil seguidores no canal do YouTube. Mais de 1.000 seguidores no Instagram, sendo que é muito nova a conta. Mais de 4.000 seguidores na página do Torá com você. Muitas páginas abrindo porta pra gente. O aplicativo, pessoal, falei para vocês, mas não saiu. A pessoa que está montando o aplicativo disse que teve alguns pequenos problemas. Ele ainda não saiu no ar. Peço desculpas por ter colocado uma expectativa que ainda não saiu 100%. Tem a página do Facebook, o meu perfil também, que muitas pessoas participam. Graças a Deus, já são mais de 670 mil visualizações só no canal do YouTube, sem considerar a aula ao vivo e sem considerar todas as visualizações do Facebook. Convido você a participar dessa história. Participe você dessa mitzvah. Faça com que todas essas mitzvot de estudo de Torá e de fazer muitas pessoas se aproximarem de Hashem seja também sua. Sabendo que parte desse dinheiro do projeto de aulas de Torá também vai para o meu outro projeto chamado Projeto Alma. Projeto Neshama, da qual serve para comprar tefilim, tzitzit, ajudar em mensalidade de alunos. Serve para muita coisa legal que vai somente se importar com Hashem, Torá e mitzvot. Vai lá, participa dessa grande mitzvah e não perde essa. Entra aqui embaixo no link do PayPal, cartão de crédito, entra lá no link, bota o valor a patrocinar que você quiser e bota os dados do cartão de crédito e clica, acabou, eu recebo o e-mail. Não coloca automaticamente mensal, porque às vezes dá problema. Faça de forma avulsa, que normalmente não dá problema nunca. Ou coloque o seu e-mail dizendo que você quer patrocinar. Quero ajudar, quero patrocinar. Coloque o seu e-mail inteiro. Eu vou entrar em contato com você, te passando os detalhes da conta do Bradesco. Pessoal, vamos que vamos para a gente poder expandir. O intuito não é 10 mil ou 20 mil. O intuito é chegar no nosso máximo. Cada um de vocês, cada um de nós, podemos fazer o nosso máximo para que esse estudo de Torá chegue no máximo possível de judeus, no máximo possível de Bnei Noah. Gostaria de terminar dando uma bênção para você, para todos nós, que Hashem dê para a gente muita brahá etzlahá, dê para a gente uma semana maravilhosa, dê para a gente muito irat shamayim, dê para a gente muita saúde espiritual, mental e física, remar varim shasai gidim, nefesh rah neshama hayai hidá, que Hashem dê para a gente somente decretos doces, que Hashem dê para a gente só motivos para comemorar, que Hashem pegue todas as bênçãos da Torá e faça recair sobre todos nós, que Hashem dê para a gente famílias maravilhosas, filhos maravilhosos, muita saúde, muita paz em casa, muita tranquilidade, que Hashem dê para a gente muita sabedoria da Torá, que Hashem desperte dentro da gente até chuvar arrependimento, conexão com Hashem, porque esse mundo sem Torá e Mitzvot não vale nada. Pessoal, tudo de bom, até a próxima, e já minha saudade sua da próxima aula. Óbvio que já nos próximos minutos eu vou estar lendo todas as mensagens do chat do YouTube e do chat do Facebook. Kol Tuv Leitraot e até a próxima.